classificar em retocolite ulcerativa, doença de Crohn, aproximadamente 10% dos casos, nós não conseguimos definir, não conseguimos diferenciar entre boa retocolite e denominamos de colite indeterminada. A sua imunopatogênese, a sua fisiopatologia, então, é complexa, né? Envolve penetração na mucosa intestinal de um antígeno da luz intestinal, que vai desencadear uma resposta imune inata e inadequada, depuração incompleta do estímulo, uma ativação compensatória exacerbada, a resposta adaptada resultando em lesão da mucosa intestinal. Então, o que ocorre é uma ativação do sistema imune contra a própria flora intestinal, né? Nos indivíduos, obviamente, já tem uma suscetibilidade, e a exposição a fatores ambientais, como alguns patógenos, alguns agentes infecciosos, vão servir como gatilhos, né? E medicamentos também. A patogênese das duas doenças é diferente uma da outra, mas não está assim, completamente elucidado a etiologia dessas doenças. Nós sabemos disso. Então envolve uma série de reações, liberação de interleucinas, fator de necrose tumoral, todas as células de defesa que vão agir contra o próprio organismo, contra a própria flora intestinal, provocando uma reação inflamatória acentuada e lesões da mucosa em graus variados. E nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais, especialmente o Crohn, pode atingir da boca até o ânus, né? E a retocolite, não, o próprio nome diz, é restrita ao colo. Então, o quadro clínico da doença de Crohn, ele vai acometer principalmente indivíduos de 15 a 30 anos de idade, igual entre os sexos, uma distribuição igual entre os sexos. Diarreia vai estar presente em 70% dos casos, ou seja, o principal sintoma é diarreia, e dor abdominal, especialmente no quadrante inferior direito. Por quê? Porque a doença tem muito acometimento ileal. Emagrecimento pode estar presente também em mais da metade dos casos, e fístulas perianais, que são situações de difícil tratamento, podem acometer de 10 a 40% dos pacientes. A retocolite ulcerativa é mais frequente em indivíduos de 30 a 40 anos de idade, se manifesta também com diarreia na maioria absoluta dos casos, mas nesse caso aí, praticamente todos os pacientes vão ter diarreia com sangue. Enquanto na doença de Crohn você vai observar aquele paciente que tem uma dor abdominal, alteração do hábito intestinal, diarreia, e nem sempre com sangue. Na retocolite, praticamente todos os pacientes vão ter uma diarreia sanguinolenta. Então, no quadro clínico, a gente já começa a pensar num diagnóstico ou em outro. O tenesmo pode estar presente, especialmente quando o reto é acometido, e na maioria absoluta dos casos, o reto é acometido, porque aquela inflamação retal provoca aquela sensação, né, de esvaziamento completo, aquela vontade que o indivíduo tem de ir no banheiro e não sai nada, né, assim como está sendo os relatos, que é o tenesmo. Menos comum nesses casos vai ser dor abdominal, emagrecimento, pequenas lesões ou fístulas perianais simples, pode acontecer raramente. Então, entrando mais na nossa parte endoscópica, né? A classificação de Montreal é uma das mais utilizadas para a doença de Crohn, foi escrita em 2005, e ela vai usar como parâmetros aí a idade do diagnóstico, a localização da doença e o comportamento, né? Então, A de age, menor de 16 anos, 17 a 40, maior de 40 anos, localização location, né? L1 ileal, L2 colônico, L3 a ilha colônica e L4 a mais rara quando atinge o trato gastrointestinal superior. O comportamento é o behavior não penetrante, não estenosante B1, B2 é estenosante, B3 é penetrante e P é doença perianal. Então nós sabemos que a doença de Crohn ela tem um comportamento muito variado, né? Ela tem uma série de manifestações, uma série de comportamento diferente da retocolite, que a maioria dos quadros é iguais, né? A maioria dos quadros são iguais. Então, para a retocolite, você tem também a classificação de Montreal, só que ela é muito mais simples, né? Especialmente quanto à localização, onde você vai ter E1 proctite, E2 na colite esquerda, E3 na extensa, que atinge todo o colo.
Quanto à severidade também, de acordo ainda com a classificação de Montreal, a retocolite pode ser classificada aí, levando em consideração a quantidade de evacuações por dia, o sangramento retal, pulso, temperatura, hemoglobina e VHS, em graus aí S0, né, ou remissão, grau leve, moderado ou grave. É interessante a gente saber qual é a classificação mais utilizada, dificilmente vai ser perguntado aí, a gente vai ter que decorar essas classificações. Claro que quem usa muito no dia a dia sabe de cor, mas é importante a gente saber quais os nomes especialmente e os parâmetros principais que eles levam em consideração. A escala, o score da clínica de Mayo também é um score muito utilizado na retocolite, né? É um score que envolve os achados clínicos em endoscópios, como frequência de evacuações. Quanto maior a frequência de evacuações, maior é o score da clínica Mayo, sangramento retal, né? A quantidade de evacuações que vão ter sangramento, a quantidade de sangue que sai, os achados endoscópicos e a avaliação médica global. Então, o indivíduo, quando tem um score menor ou igual a 2, você vai ter uma doença em remissão, passando pela atividade leve, moderada e até a atividade grave. Então, é interessante a gente saber que essas escalas têm uma importância, o que elas levam em consideração. Mas, claro que não, a chance de se cobrar, que decora essa escala, não acontece, tá? Outras classificações existem várias classificações. É interessante a gente citar que existem outras classificações, mas as mais utilizadas, então, gente, vamos gravar Montreal e da clínica Mayo. Clínica Mayo para retocolite e Montreal para retocolite e Crohn. Lembrar que existem outras também classificações, especialmente para a doença de Crohn. A doença inflamatória intestinal é uma doença que apresenta também manifestações extraintestinais, né? Acometimento de vários órgãos e sistemas. Nós temos que ressaltar aqui o acometimento hepatobiliar através da colangite esclerosante primária. Os indivíduos com retocolite sempre deve ser investigado para colangite esclerosante primária e vice-versa. O indivíduo que tem colangite esclerosante primária sempre investigar para retocolite. E a presença de colangite esclerosante primária é um fator de aumento do risco de ter neoplasia coloretal. Isso é questão de prova. Então, pacientes que têm colangite esclerosante primária, o rastreamento do câncer coloretal, como nós vamos dizer na aula amanhã, ele é um pouco diferente do indivíduo que não tem. Então, a colangite esclerosante primária vai estar presente em 2 a 8% dos pacientes com retocolite, e é mais raro nos pacientes com Crohn, podendo atingir até metade, né, 4%. 70% a 80% dos pacientes com colangite esclerosante primária evoluem para doença inflamatória intestinal, então é importante correlação. Tem colangite esclerosante primária, a chance de ter doença inflamatória é muito grande. A doença inflamatória não afeta o curso da colangite esclerosante primária. Só que o contrário, né, a recíproca não é verdadeira. O curso da colangite esclerosante, ou seja, a presença de colangite esclerosante, afeta o curso da retocolite. Tem um risco aumentado de neoplasia. Então, aumenta o risco de colangiocarcinoma e câncer de cólon, e nesses casos aí, a colonoscopia deve ser anual. O indivíduo que tem colangite esclerosante primária começou o seu rastreamento, realizar a colonoscopia anual. Os exames complementares que a gente costuma fazer no diagnóstico é o hemograma, que você vai ver anemia, trombocitose, né? A anemia e trombocitose são presentes em situações inflamatórias. Provas de atividade inflamatória a gente usa muito para ver durante o tratamento se aquele indivíduo está em atividade ou não, né? Se aquela manifestação que ele teve foi da doença ou se é alguma outra coisa, uma gastrite aguda. Então nem sempre a gente vai fazer coluna. Teve alguma manifestação colonal. A gente vai iniciar com exames mais simples, mais acessíveis e menos invasivos para o paciente, né? Então, a proteína C reativa, VHS, alfa-1-glicoproteína ácida. Função renal vai ser importante a gente dosar, especialmente para a instituição de tratamento, né? E a microbiologia das fezes, incluindo pesquisa de clocídio de física para diagnóstico diferencial. Sem dúvida, a calprotectina fecal é um exame que realmente mudou o diagnóstico da doença.
é uma proteína que representa a inflamação da mucosa, então ela tem um valor preditivo positivo muito alto, pode chegar a 90%, boa correlação com a avaliação endoscópica. O grande problema que entra aí, mais uma vez, é a questão do custo, né? A maioria dos convênios não cobrem, mas é um exame que vai te nortear e tem uma sensibilidade muito grande, né? Nortear para o diagnóstico ou vai mesmo excluir o diagnóstico. Sensibilidade e especificidade. Sorologias PEANCA, que pode estar positiva na retocolite, e o ASCA, né? Que vai estar presente especialmente na doença de Crohn. Os exames de imagem, sem dúvida, a colonoscopia com biópsia é o principal exame, mas outros exames podem nos ajudar, especialmente na suspeita da doença de Crohn. A enteroscopia, ou a enteroscopia, o duplo balão, o single balloon, todos os métodos doutoral já falou, ou a cápsula endoscópica. Lembrar que a cápsula endoscópica nós temos que ter o cuidado dos pacientes com suspeita de Crohn, com estenose, né? Usar a cápsula de patência antes, porque ela pode ficar impactada numa estenose. Hoje a interressonância e a intertomografia nos traz imagens muito nítidas, né? Então você vê estenose, você vê às vezes alterações de parede, alterações menores. Trânsito intestinal hoje pouco utilizado devido aí à intertomografia e à interressonância, a endoscopia para ver especialmente a doença de Crohn, se há algum acometimento do trato gastrointestinal superior, como nós dissemos, existe essa forma no Crohn. E a ecoendoscopia para avaliar neoplasia precoce e para estadiar a neoplasia nesses pacientes. Então, os achados que nós vamos ter na colonoscopia serão vários, né? Edema, enantema, friabilidade, petequias, erosões dos mais diversos formatos e tamanhos, ulcerações também nos mais diversos formatos e tamanhos, estenoses, pólipos, pseudopólipos, chegando até a neoplasia. Nós podemos ter todas essas ou uma só dessas achados. Isso aí é que vai nos dizer se a doença está em atividade leve, moderada ou acentuada, de acordo com a colonoscopia. Então, a retocolite ulcerativa, ela comete o reto em 95% dos casos, né? Então, você achou doença retal, não tem doença perianal, é uma chance grande de ser retocolite. O íleo raramente pode ser acometido, mas pode ser acometido pela leite de refluxo. Então, lembrar disso, tá? Não é porque o íleo está acometido que é certeza que a doença de Crohn pode ser retocolite, uma minoria dos casos, pela ileite de refluxo. As lesões da retocolite são mais superficiais, por isso que dificilmente evolui com estenose, né? Ao contrário das lesões de Crohn, que são mais profundas e podem evoluir aí com forma penetrante, estenosante. Nós temos úlceras pequenas, podemos ter microulcerações, né, que são as úlceras menores de 1 centímetro, e o acometimento é contínuo e difuso, ou seja, não tem aquelas áreas salteadas, lesão, mucosa normal, lesão, mucosa normal, é um acometimento contínuo e difuso, né? Então nós vemos que a classificação é proctite, colite esquerda, colite extensa. É muito mais simples de se classificar e se delimitar. Então você tem esse limite preciso entre a mucosa inflamada e a normal, isso é bem nítido durante a colonoscopia. Esse gradiente inflamatório proximal distal, né? Começa mais leve no proximal, seco e vai se tornando mais acentuado distalmente. Diferentemente, a doença de Crohn, ela preserva o reto na maioria dos casos. Você tem um acometimento do íleo terminal aí com uma certa frequência. As lesões são mais profundas. Nós temos as clássicas úlceras aftoides, né? Nós temos áreas intercaladas de mucosa normal e mucosa doente, formando muitas vezes aquelas lesões em pedras de calçamento. E o acometimento perianal, que muitas vezes é típico da doença de Crohn. Lembrando que a doença de Crohn, apesar de rara, pode atingir o trato gastrointestinal superior também. Como nós devemos proceder quanto às biópsias? Então, nós devemos aí na colonoscopia realizar 3 a 4 biópsias a cada 10 centímetros, com um mínimo de 32 fragmentos, tá? Isso é clássico de prova, né? Qual que é a quantidade mínima de fragmentos
no paciente com doença inflamatória intestinal que a gente deve realizar na coluna. 3 a 4 a cada 10 centímetros, no mínimo 32 fragmentos. Na prática, é difícil quem faça essa quantidade de biópsia. Tá? Então, ainda mais hoje com os colonoscópios com uma imagem de alta definição, cromoscopia digital, onde você pode, observando endoscopicamente, levantar a hipótese de displasia. Né? Então, essas biópsias aleatórias, quanto mais desenvolve a qualidade da imagem, os métodos de cromoscopia digital, menos biópsias a gente vai realizar aleatoriamente. Né? Sempre biopsiar o ilho terminal, mesmo que ele esteja normal. As úlceras aftoides você vai encontrar granuloma em 25% das vezes. Nas maiores, fazer diagnóstico diferencial com outras colites, né? Biopsiar sempre a estenose, que pode ser uma neoplasia estenosante. O coto retal, naqueles pacientes já submetidos à colectomia total, muitas vezes a gente é optado por preservar o reto, deixar um coto retal, até pela qualidade de vida do paciente. Esse coto retal tem que ser sempre vigiado, né? Queremos sempre fazer retoscopias aí periodicamente. E sempre outras lesões suspeitas a gente deve realizar as biópsias, claro, né? Então aqui nós vemos a imagem pela tomografia. Hoje a gente consegue ter imagem muito nítida, né? Mostrando aqui estreitamento. Muitas vezes a gente consegue, o radiologista experiente consegue ver até alterações de parede, sugerindo inflamação. As lesões maiores a gente consegue identificar como estenose nesse caso aqui. E aí nós vamos começar a mostrar uma série de exames colonoscópicos, né? Ilho terminal, normal, aqui o cólon já acometido, né? Com lesões mais superficiais, erosões superficiais, recobertas por fibrina. Você tem um enantema intenso aqui da mucosa, edema com apagamento dos vasos, né? Então, numa classificação aqui da doença mais leve. Aqui um ilho terminal apresentando algumas lesões, né? Então, pequenas úlceras aftoides. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem uma outra lesãozinha, e vai nos direcionar para o diagnóstico. Aqui também tem outra, para o diagnóstico de doença de Crohn. Aqui, mais de perto, uma daquelas imagens do antepenúltimo slide, né? Então, essa exudação, essa mucosa avermelhada, edemaciada, algumas erosões, pequenas erosões, um quadro mais leve da doença, caminhando para um quadro mais de doença com moderada atividade, né? Então, erosões superficiais, pequenas, desnudas ou recobertas por fibrina, cometendo aqui, me parece que o reto, né? O reto bem acometido, no caso de retocolite ulcerativa. Aqui os pseudopólipos que se formam quando as lesões começam a cicatrizar, né? Então, parecem pólipos, mas na verdade é a mucosa normal e nem a mucosa inflamada. Então, você tem essa de mucosa normal e meia mucosa inflamada, já cicatrizando aqui, formando esses pseudopólipos. Pseudopólipo porque não é um pólipo na sua definição, né? Não tem neoplasia, não tem um crescimento anormal de mucosa aí. Aqui também, mais uma vez, com a alta definição, às vezes a gente consegue fazer umas imagens bonitas do ilho, né? Nos permitir avaliar muito bem o ilho terminal, e lesões aqui, enantema, erosão, enantema, edema, apagamento, friabilidade, vejo um sangramento fácil, né? Quando a gente toca o aparelho. Mais uma vez aqui também, quadros mais leves, de sufusões hemorrágicas, petequias, né? Como eu disse, escrevi anteriormente, são achados aí comuns na retocolite, friabilidade, sufusões hemorrágicas, erosões superficiais. Também repetindo esses achados, né, de erosões, aqui no caso, umas erosões um pouco mais profundas, aftoides, talvez sugerindo mais doença de Crohn, mas assim, muitas vezes é uma associação do achado clínico, da idade do paciente, e o achado endoscópico que vai te dar o diagnóstico. A biópsia, ela é típica na minoria dos casos. Eu não me recordo se tem um slide mais para frente falando isso, mas
esperar, então, cromos, granulomas, né? Na retocolite dos microabscessos de criptas, isso aí vai ser na minoria dos pacientes. A maioria do diagnóstico é associação de quadro clínico, extensão de acometimento e quadro de colonoscopia, ok? Aqui, né, quadros mais acentuados, onde toda a mucosa está friável, edemaciada, enantematosa, com várias erosões recobertas por fibrina, essa exudação, né, toda a mucosa bem avermelhada, lesões contínuas, com uma separação nítida, né, ó, da área doente para a área normal. Então isso aqui muito provavelmente é retocolite, ilho normal, né, mostrando que o ilho terminal normal. Isso é um quadro de retocolite, sem dúvida alguma, uma separação nítida, né, área doente para a área normal. A área normal aqui, ó, os vasos bem visíveis para a área doente. Então esse é tipo de retocolite. Aqui mais imagens, né, também mostrando a exudação, mais uma vez, imagens aqui mais antigas, a gente usava Pentax aqui. Várias erosões, ulcerações recobertas por fibrina, né? E o que a gente sempre está procurando na colonoscopia de rotina, essa imagem não é minha, é da gastrointestinal endóscope, que são as lesões displásicas, né? Isso é o que a gente está sempre vigiando, não quer chegar nesse ponto. Então, uma lesão displásica e com a cromoscopia digital, podendo visualizar melhor essa lesão, né? Essa cromoscopia aqui, desculpa, é convencional, índico carbíneo. Então, a lesão avermelhada, quando você joga o corante, você consegue avaliar bem as bordas dessa lesão, né? Uma lesão espraiamento lateral, tem um componente deprimido, né? A gente sabe que essas lesões com componente deprimido é mais difícil da gente ressecar, muitas vezes ela tem aquele non-lift sign, né? Quando você injeta o líquido e não levanta. Sempre lembrar dos diagnósticos diferenciais, porque não é tudo que a gente vê em coluna, inflamação, diarreia, sangramento, que é doença inflamatória intestinal. Então lembrar que existem outras doenças, né? Claro que a maioria vai ser doença inflamatória, vai procurar isso, é o que a gente, vamos dizer assim, mais estuda, mais vê nas aulas, mas existem as colites infecciosas e parasitárias, colite isquêmica, né? Pensar em pacientes que têm fator de risco, que têm doença metabólica, colite pseudomembranosa, especialmente aqueles que fizeram uso recente de antibiótico de largo espectro, a colite pseudomembranosa, acredito que vai ser tema de uma aula mais para frente, mas os achados são típicos. A colite microscópica, que nós vamos explanar um pouquinho aqui, e a protopatia actínica, né, que é secundária à irradiação, da radioterapia. Então, assim, a história clínica vai ser muito importante, história pregressa de doenças, tratamentos pregressos, porque muitas vezes, diferente da endoscopia, da coluna, as lesões são aquelas ali, enantema, erosão, ulceração, para todas as doenças. Enantema, erosão, febribilidade, ulceração, às vezes uma estenose. Então, as lesões básicas são as mesmas. A história clínica do paciente, a epidemiologia, isso vai nos contribuir muito para fazer esse diagnóstico diferencial. E nem sempre é a biópsia. A gente pensa que o patologista vai resolver por diagnosticar, e nem sempre é isso. Muitas das vezes a biópsia vai ser colite crônica inespecífica. Colite crônica leve inespecífica. Colite crônica moderna. Isso aí pode ser tudo. Tudo pode dar essa biópsia. Então, lembrar sempre do quadro clínico, anamnese, consulta. Então, o rastreamento de câncer coloretal, né, colonoscopia a cada 2 anos. Amanhã nós vamos repetir esse slide de novo, no rastreamento, para vocês gravarem bem. Nos casos de pancolite, você vai começar após 7 anos de doença. Começou, a cada 2 anos você vai fazer. Okay? Isso é a colonoscopia para fazer rastreamento. Assim, professor, como é que é? Só posso fazer colônia então depois de 7 anos de doença, antes não precisa, não. Isso. O paciente está na pista para fazer colônia, mas não é para finalidade de rastreamento. Ok? A colite esquerda após 15 anos de doença, né? Então o risco de uma neoplasia é mais tardio no paciente que só tem uma colite esquerda. Na proctite, o indivíduo que só tem aquele acometimento retal, ele é um risco igual da população geral. Okay? Então, o rastreamento vai ser igual. Nós vamos ver amanhã começar aos 45, 50 anos de idade. Na associação com a colangite esclerosa primária, como eu disse, a colônia é anual.
e não achar de displasia, colectomia total, porque a chance desse indivíduo ter uma neoplasia coloretal no futuro é muito alta. Então, o tratamento de escolha aí é realmente partir para a colectomia total. Então, já finalizando essa parte da doença inflamatória, a gente vai ver que o tratamento da doença ele pode ser clínico, endoscópico ou cirúrgico. A decisão da terapêutica, né, vai depender da severidade da doença, da distribuição, dos tratamentos prévios que esse indivíduo já realizou, das estenoses, onde aí a endoscopia pode ter um papel interessante, da presença ou não de lesões displásicas, que aí o tratamento cirúrgico e das comorbidades, né, do risco cirúrgico desse paciente. Nós temos aí o tratamento, então, ele é dividido aí, as medicações mais utilizadas, né, são a mestalazina, os corticoides nas fases de exacerbação da doença, a gente tenta sempre usar o menor tempo possível de corticoide, os imunossupressores, a dioprina é a terapia biológica hoje, que é um tratamento muito importante, cada vez mais se desenvolvem medicamentos biológicos com risco baixo, com alto índice de resolução da doença, de fazer com que o indivíduo fique em remissão clínica, endoscópica, histológica, né? Então são as medicações hoje que estão na moda, vamos dizer assim, que o grande investimento da indústria é na terapia biológica, mas sempre tendo aquele fator limitante aí que é o preço, né? Nós podemos iniciar das drogas mais simples e partir para as drogas mais avançadas, de acordo com a evolução da doença, que seria o step-up, ou já começar a terapia biológica, fazer o top-down, que é decrescer o tratamento, né? Fazer o caminho contrário. E o tratamento endoscópico, ele tem as suas indicações, tem o seu espaço, especialmente nas estenoses, né? Onde o balão hidrostático pode apresentar boa resposta, desde que você controle a doença. Então é indicado estenoses jejuniliares, na doença de Crohn, estenose da válvula cecal, pode acontecer na doença de Crohn e mais raramente na reta política. Nas estenoses pós-cirúrgicas, aí sim é o que a gente pega mais no dia a dia, estenose pós-cirúrgica. E nesses pacientes doença inflamatória, você tem aquele risco maior de complicação e uma resposta pior do que a cirurgia por outras causas, como por exemplo por neoplasia, né? E as contraindicações seriam as fístulas internas, as estenoses longas, que aí a dilatação com o balão dilata um pedaço da estenose, mas vai ficar um segmento ainda estenosado. E na úlcera ativa na área estenosada, porque o risco de perfuração e sangramento é muito grande. Isso serve para tudo em endoscopia terapêutica. Está fazendo dilatação, seja em trato digestival, seja em coluna, se tem úlcera ativa, se tem lesão ativa, atividade inflamatória, espera mais um pouco, trata, repete o exame para depois fazer o procedimento. Senão a chance de complicação é muito maior. Então, a perfuração ela pode acontecer em até 11% dos casos. O alívio dos sintomas com a dilatação endoscópica acontece em 2/3 dos casos. E a injeção de triancinolona pode melhorar os resultados, assim como a gente faz também nas estenoses esofágicas, né? O tratamento cirúrgico também tem suas indicações, especialmente obstruções, fístulas, abscessos, perfurações, colite fulminante, megaclorotóxica, hemorragias refratárias ao tratamento endoscópico, né, displasia de alto grau de neoplasia, e aquela doença realmente refratária a todos os tipos de tratamento que você já tentou, e a cirurgia vai estar muito bem indicada. Ok? Agora é rápido, pessoal. Colite microscópica é importante, porque sempre tem uma questãozinha ou outra. Então, vamos falar aqui mais rapidinho. Então, quando é que a gente vai suspeitar da colite microscópica, né? Então, na diarreia crônica sem sangue algum, ocorre mais após 50 anos de idade, a etiologia desconhecida, pode ter uma associação com doença celíaca, e nós temos dois tipos, né? A colite linfocítica ou linfocitária e a colite colágena. Os próprios nomes já estão nos dizendo que vai predominar na histologia. Então, o diagnóstico diferencial é completamente histológico. A colonoscopia vai ser normal na maioria das vezes, né? Podemos encontrar, às vezes, erosões lineares ou finas lacerações no colo direito, achados muito discretos, mas a maioria das vezes normal. Por isso que
indivíduos com diarreia, sem sangue ou muco, diarreia crônica, você faz a colonoscopia, é interessante a gente obter biópsias de todos os segmentos, do hídro terminal, se a gente entrar, e todos os segmentos, né? Porque o diagnóstico é basicamente histológico. Uma coisa prática aqui, conduta minha, e muitos colegas aí, a gente já discutiu em grupos aí, WhatsApp, colegas com grande experiência, eu costumo colocar o cólon todo no frasco só. Eu colo ele 2, 3 fragmentos de cada segmento, né? Ascendente, seco, aí uns 15, 20 fragmentos e põe num frasco. Só eu ir no frasco separado, porque assim, nós não estamos pensando em displasia, em neoplasia, nós queremos ter um diagnóstico histológico de alguma doença para entrar com uma terapêutica adequada para o paciente, especialmente para diferenciar se é intestino irritável ou não, né? Então, que vai mudar muito o tratamento das duas entidades. Na histologia, então, o que nós temos é um aumento dos linfócitos interteliais, né? Infiltrado mononuclear no cólon, na colágena, deposição de colágeno na mucosa e na linfocítica, aumento de monócitos e linfócitos no epitélio. Então, aqui também imagens aí da internet, o World Journal of Gastroenterology 2011, essas lacerações colônicas, né? Essas quebras mucosas discretas, ó. Muitas vezes a gente pensa até que foi do exame, da insuflação. Olha, isso aqui é uma lesão, pensar que foi insuflação, passagem do aparelho, bem onde o aparelho passa, né? Então são lesões bem discretas, tá? Que realmente a gente vai fazer um diagnóstico histológico associado com o quadro clínico. As lacerações, como eu disse, né? Lineares, ó. Aqui, fraturas colônicas, né? Vamos dizer assim, são lesões mais profundas, mas que você não pensaria numa doença inflamatória intestinal pela história, e por achar uma lesão só dessa isolada, você não vai pensar em doença inflamatória. E aqui, as lesões aí cicatrizadas da colite colaginosa, né? Colite colágena também, do mesmo trabalho que eu retirei essas imagens. E os achados histológicos, né? Então, a colite linfocítica, com esse predomínio aqui, ó, monócito, linfócito, né? São aquelas de núcleo único, não é o polimorfo nuclear, é aquela mononuclear, né? Então várias lesões vão infiltrando a mucosa, monócito, linfócito, né? A quantidade de infiltração da mucosa, o patologista não deve deixar muita dúvida. E aqui é colite colágena, na B, vou colar aqui na legenda, que também eu não sou patologista, com no HE, né? E com o tricromo de Manson, corante mais específico, né, onde a gente vê essa deposição de colágeno aqui, ó, na mucosa, né, ó, entre as células da mucosa, da lâmina própria, essa quantidade de colágeno depositado, onde não tem núcleozinho aqui, é o colágeno depositado, né? Aqui, ó, com HE, né, uma deposição de colágeno aqui na lâmina própria, da mucosa. O tratamento, então, vai ser, não sabe o que tem, né? Corticoide, subsalicilato de bismuto, que difícil a gente achar aqui, vai ser basicamente corticoide e sintomático, né? Loperamida, você pode tentar a mesalazina, as dioprina, que são medicações que às vezes, mesmo que não seja doença inflamatória, o indivíduo tem uma certa resposta, mas a maioria o tratamento vai ser corticoide. Vamos descansar? Querem perguntar alguma